A honra para mim de voltar aqui, porque quando volto para Brasil é como voltar para casa. Então, muito obrigado para todos vocês por a presença aqui. Para mim é realmente um prazer poder ter a oportunidade de conversar com vocês, trocar algumas ideias com vocês da pesquisa que estamos fazendo. E vou falar sobre alguns casos de estudo que temos lá na Espanha, em Ilhas Canárias e aqui também no Brasil, estudando dentro da ideia que a gente trabalha mais, que é a biodiversidade de interações. Ou seja, aunque vou falar de biodiversidade, o foco não vai ser as espécies, o foco da palestra hoje vão ser as interações entre espécies. E por quê? Porque as interações também se extinguem. As espécies, muitas vezes, quando você nos mídia olha notícias acerca da biodiversidade, são de dois tipos. Uma, cientistas encontraram uma espécie nova em uma selva perdida do norte de Birmania. Ou duas, se extingue o lince ibérico, vai se extinguir o lince ibérico porque ainda tem 20 indivíduos. Essas são as mais. Como o professor Daniel Jansen falava, tem uma forma mais perversa de extinção, que não é a extinção da espécie, é a extinção das interações. Essa forma é perversa porque é críptica. Ou seja, que queremos falar quando tem extinções crípticas? São extinções que são muito difíceis de diagnosticar. E aí, na verdade, temos agora uma realidade científica no mundo que não temos bons diagnósticos de muitos processos que estão acontecendo com mudanças globais no planeta Terra e precisamos de tecnologia para fazer uma diagnose precisa, rigorosa, repetível, verificável desses problemas, porque senão estamos perdidos para encontrar soluções. Então, esse é o foco hoje, disrupções crípticas, e vou focalizar em uma forma de interação, que é a interação entre plantas e animais, especificamente dirigida para dispersão de sementes por animais. Na primeira parte da palestra, vou fazer uma breve apresentação de uma ideia de que a gente está desenvolvendo, que é a ideia do interactoma da biodiversidade. Tem agora em biologia muitos grupos de pesquisa trabalhando em outros tipos de interactoma que são tremendamente importantes como suporte para a vida no nosso planeta. Por exemplo, a rede de regulação gênica, ou seja, como distintos mecanismos metabólicos interagem dentro da célula e governam todo o metabolismo celular. Ou, por exemplo, as redes que governam a regulação gênica. Basicamente, interações de proteína-proteína. As proteínas interagem entre elas e regulam, e isso é fundamental entender essa complexidade de interações para lutar de forma efetiva contra doenças muito problemáticas, como é o câncer, por exemplo. Ou, a última, uma das fronteiras de conhecimento humano, a estrutura do cérebro. Como se conectam as neuronas dentro do cérebro. Isso também é especialmente importante para, por exemplo, desenvolver novas terapias para enfermedades como Alzheimer. Então, é importante isso. Ou seja, mas temos outro interactoma que não temos muita atenção sobre ele, que é o que falo do interactoma da biodiversidade. Quais são qual é a quantidade e a diversidade de formas de interação entre espécies que suportam a biodiversidade na Terra? O professor John Thomson fala, eu adoro essa frase dele, não tem nenhuma espécie na Terra que mora lá sem interagir com outra espécie. Nenhuma. Não sabemos quantas espécies há, mas eu posso apostar com você qualquer coisa a que qualquer espécie nova que descobrimos interagir com alguma outra espécie. Então, essa ideia do interactoma da biodiversidade. Por exemplo, para você visualizar a ideia do conceito do interactoma da biodiversidade, você vai para Carlos Botelho. Vai lá, coloca lá em meio da floresta, lá em Sete Barras, uma maravilha, 1 hectarea de Carlos Botelho, que tem centenares de espécies de plantas, insetos. Quantas interações ecológicas são precisas
para manter uma hectarea de Carlos Botelho se regenerando de forma natural? Esse é o tipo de pergunta que a gente está interessada em ser capaz de contestar. E a segunda parte, vou falar de como esse interatoma estrutura serviços funcionais e ecossistêmicos e que acontece quando se dá essa perda de interações. Não a perda de espécies, mas a perda de interações. Então, qual é o tamanho do interatoma da biodiversidade? A gente não sabe. Não temos ideia. Não sabemos quantas espécies tem na Terra. O que sabemos é que em qualquer sistema, cada ponto aqui são comunidades locais de interações de plantas e frugívoros, animais frugívoros que pegam frutos carnosos e aproveitam a polpa do fruto para o ciclo anual deles, o ciclo de vida, migrações, etc. E os frugívoros fornecem para a planta a dispersão de semente. O número de interações que você é capaz de registrar nesses sistemas cresce muito rapidamente quando incrementa o número de espécies. Ou seja, isso gera o que a gente fala sistemas complexos. São sistemas que têm muitas partes, mas se caracterizam porque quando você tem um sistema que funciona por um conjunto de partes, tem muitas formas de que essas partes se interagem uma com outra. Por exemplo, um sistema de 3 partes tem 5 formas de ficar conectado. 5, só 5. Mas se você passa a 10, já estaríamos em 70.000 formas. Isso incrementa com uma tendência que se fala supraexponencial, que é muito rápido. À medida que você aumenta, incrementa o número de componentes, se incrementa supraexponencialmente o número de formas que tem de conectar esses componentes. Isso dá lugar a sistemas complexos e o desafio é entender quais são as partes essenciais dessa complexidade que são precisas preservar para evitar que esse sistema complexo, para garantir que esse sistema complexo continua sendo funcional. Então, riqueza de interações, biodiversidade de interações se incrementa com biodiversidade ou riqueza de espécies. É um padrão muito geral para este tipo de sistema. A gente trabalha lá no sul da Espanha em sistema del bioma mediterráneo. São sistemas esclerófilos de floresta muito estacional que se caracterizam porque têm uma combinação de estação seca e muito quente, estação fria, muito úmida. Bom, não muito úmida, mas úmida, com chuva. Essa alternância é característica do bioma mediterrâneo e você encontra bioma mediterrâneo em 5 áreas do planeta. Uma delas é a cuenca do Mediterrâneo, lá no sul da Espanha. Ela tem uma grande diversidade de animais frugívoros que aproveitam os frutos das plantas. Tem mais de 120 espécies de frutos, de espécies de plantas que produzem frutos carnosos com adaptações para sementes ser dispersadas por esses animais frugívoros, que incluem não só aves, mas também répteis, alguns lagartos, e, por supuesto, também mamíferos frugívoros. Algunos deles muito frugívoros, como são os mesocarnívoros, os pequenos lagomorfos, e também jabalí, e alguns cérvidos, e mesmo o oso pardo, que a gente também agora estamos trabalhando com o oso pardo no norte da Península Ibérica. Então, tudo isso é um conjunto de espécies, um conjunto de diversidade, que podemos imaginar que quando colocamos esses conjuntos de plantas e animais, dão lugar a uma diversidade de interações muito importante. Então, se queremos preservar essa biodiversidade, como podemos identificar o problema de ver quais de todas essas espécies seriam as espécies fundamentais que caracterizam e que podem garantir a preservação desses sistemas de regeneração natural da floresta mediterrânea? Esse é um problema interessante. Então, estamos afrontando um desafio que é equivalente ao desafio de quantificar a biodiversidade do planeta Terra, que é quantificar a biodiversidade de interações. Aqui não estamos interessados em quantificar a riqueza ou diversidade de espécies, mas a riqueza e diversidade de interações. É uma interação aqui, por exemplo, Geneta, Arbutus unedo, Oceanopica cookie, Corema album, ou seja, é o que o professor Daniel Jansen fala de que
ficamos interessados em Latin tetranomials. Tetranomials, são 4 nomes. O nome, os 2 binomials das 2 espécies que são, essas são nossas espécies. Então, saímos para o campo e o interesse é detectar essas interações. Estamos encontrando interações novas, mesmo em Doñana, que é uma área, muitos de vocês conhecem aquela área, é uma área relativamente bem conhecida, mas mesmo assim estamos aí encontrando novas interações. Igual que quando você explora a Mata Atlântica, pode encontrar novas espécies, ou em Birmania, ou em Nova Guiné, também lá. Ou seja, isso é realmente um desafio de nosso conhecimento, explorar isso. Então, estamos usando uma variedade de técnicas como camera traps, estamos usando técnicas basadas em ADN, em DNA barcoding, para a identificação dessas interações. Agora vou relatar para você como isso é feito. Então, quando temos essa amostragem de interações, essa amostragem da biodiversidade de interações apresenta as mesmas dificuldades, os mesmos desafios que os inventários de espécies. Mas aqui, de novo, em vez de espécies, o objetivo são as interações. E quando você amostra essas interações, o que dá lugar é a estes esquemas aqui, onde você tem os nós da rede, é uma rede complexa, onde você tem os nós da rede em verde, são espécies de plantas, interagem com espécies de frugívoros que consumem essas plantas. E aqui os links entre 2 nós implicam solamente que esse animal frugívoro visita essa planta e dispersa sementes dessa espécie de planta que, além dessa espécie de frugívoro, também interagem com outras espécies de frugívoro. Redes complexas. Propriedades emergentes de quando você tem biodiversidade de espécies. Por quê? Porque as espécies dependem uma da outra. Dá lugar a essa complexidade. É a visão que tínhamos dessa complexidade até metade dos anos 1990, 2000, era que são conjunto ao acaso. Bom, aí você tem barulho aí de interações ao acaso, mas não ao acaso. A partir de finais dos anos 90, os físicos que trabalham em mecânica estatística e os matemáticos que trabalham em teoria de grafos desenvolveram novas técnicas para avaliar a estrutura de redes complexas. Por quê? Porque quando os físicos que trabalham com mecânica estatística empezavam a explorar a estrutura de redes complexas como as conexões de internet ou as conexões de voz entre diferentes aeropuertos, etc., encontraram que não se ajustavam às propriedades que os matemáticos nos anos 50 tinham descritas para grafos aleatórios. Então, desenvolveram toda uma nova bateria para estudar essa complexidade. Não tínhamos, antes dessa data, não tínhamos ferramentas. Foram desenvolvidas a partir dos últimos 30 anos, praticamente. Então, em colaboração com o professor Jens Olesen e o professor Jordi Vasconte, o Jens é professor na Universidade de Aarhus, em Dinamarca, e Jordi é professor na Universidade de Zurich, em Suíça, a gente pegou ferramentas de mecânica estatística e de matemática topológica para estudar esta estrutura de redes e desenvolver teoria de redes complexas em ecologia. E avaliamos este tipo de arreglos, este tipo de redes que técnicamente se falam redes bipartitas. Por quê? Porque tem 2 conjuntos de espécies, aqui em verde cada nodo seria uma espécie de planta que interagem com uma espécie de animal frugívoro e tem estas relações de dependência recíproca, onde essa dependência tem aqui, não dá para ver muito bem, mas tem uma flecha de color verde que implica qual é o uso, a proporção de serviços de dispersão desta espécie de frugívoro que fornece dispersão de sementes para esta espécie de planta. E aqui qual é a dependência dessa espécie de frugívoro nos frutos dessa espécie de planta. Ou seja, dá para ver qual é o grau de assimetria nessas interações e entender como a complexidade da rede depende de propriedades tanto dos nós como dos enlaces entre nós. É bem interessante isso. Não é trivial, não é um exercício trivial. E agora, cada um
cada uno de estos enlaces, que aquí están simplemente ilustrados por un link, que aquí puede ser cuantitativo, midiendo intensidades de dependencia recíproca dentro del mutualismo. Cada uno de esos links representa una interacción. ¿Qué es una interacción ecológica? Una interacción ecológica es un encuentro entre dos especies. Normalmente, dos especies que no fican muy próximas a la filogenia. Pueden ser una especie de micorriza, una especie de planta superior con un polinizador o con un frugívoro. Y muchas veces esos encuentros son instantáneos. Un quetzal va para una nectandra, una laurácea, pega una semente y va y dispersa la semente. Instantáneo. Es un segundo para interacción. Y otras interacciones son mucho más prolongadas, son mucho más longe. Micorrizas fican asociadas en nódulos de plantas que fican micorrizadas por toda la vida de la planta, o interacciones de algunos endoparásitos y hospedadores son durante mucho tiempo. Mas, nessas interacciones entre animales y plantas que son de vida libre, la interacción ocurre en diferentes etapas. Y toda interacción tiene unas consecuencias que son consecuencias funcionales. Los retos que a gente está explorando es conocer, primero, quién interacciona con quién. Segundo, cómo interaccionan cuando tienen interacciones, con qué frecuencia y cuáles son los resultados que da para ver cuando los bichos están interaccionando. Por ejemplo, imaginen que estamos aquí observando un focal, ese frugívoro está pegando frutas aquí y cuantificando qué el frugívoro está haciendo. Y tercera gran pregunta, ¿cómo caracterizar cuáles son las consecuencias de esos resultados, de esas interacciones que acontecen en la naturaleza? Entonces, que estamos trabajando también en colaboración aquí con algunos grupos de Brasil que ya desenvolveron adaptaciones do GBIF, especialmente do lenguaje interno do Darwin Core para interacciones de polinizadores y plantas. Estamos intentando trabajar para extender ese Darwin Core para acomodar diferentes tipos de interacciones. Eso no es un ejercicio trivial, es un ejercicio que es complejo porque cada tipo de interacción, do ponto de vista do registro de GBIF, en que el objetivo es ter registrado no só o espécimen que está interagindo, mas ter registrada a interacción en sí, tem propiedades de esa interacción que tenemos que ser capaz de que cualquier pesquisador pueda registrar no campo. Entonces, estamos revisando todo eso para contribuir a bancos de datos que realmente apoyen y ayuden a bailação da diversidade. Entonces, tenemos, por ejemplo, identificadores das identidades taxonómicas das especies que interaguen, características que tienen que ver con el encuentro de esas especies, como pueden ser a presencia o ausencia de las especies, o puede ser también estimativas de cantidades de dependencia recíproca. Entonces, da para você ver que realmente es un planteamiento que es exactamente análogo a cualquier monitoramiento de biodiversidad. Es de nuevo aquí, disculpen insistir, o foco es interacciones, no son especies. Entonces, ahí otras pueden acompañar esas observaciones de las interacciones en la naturaleza con medidas del resultado de las interacciones, etc. Eso que ahora estamos trabajando también. Mas, ¿por qué eso es interesante? Porque una vez que, si entendemos bien quién interage con quién, cuál es la biodiversidad, con qué frecuencia interagen, podemos identificar cuáles son esas, se lembran, esas redes de interacción entre frugívoros y plantas que yo vi. Da para ver cómo hay un conjunto que son centrales en la red y otro conjunto que son periféricos. Entonces, ¿cuáles son las características compartilladas por las especies que fican no centro de la red y que pueden ser fundamentales para preservar toda la conectividad de la estructura? Entonces, eso estamos haciendo, intentando ver cuáles son las funciones ecológicas que están asociadas a cada mapeamiento que a gente está haciendo de esas interacciones. Entonces, você tira ahí esos links, esos alambritos ahí uniendo dos nós. Mas, tudo bem, mas que é isso? Qual é a interpretação biológica de isso? Qual é a interpretação biológica de um valor de dependência recíproca que eu sou capaz de obter com um experimento do campo?
Então, que estamos falando, isso é importante porque tem que ver com essa perda de biodiversidade, essa perda crítica de biodiversidade. E muitas vezes você perde as interações, mas as espécies não ficam perdidas. Você pode ter um fragmento pequeno da Mata Atlântica, aí no meio, e aí vai, faz um levantamento de biodiversidade, e nossa, está censando aves, e anota um tucano. Pum. Ou vai para lá, no chão, e vê uma pegada de uma anta. É um. Então, na biodiversidade, o bicho está presente lá, mas a função ecológica desse animal sumiu, se extinguiu. E se extinguiu sem a gente perceber isso. Por quê? Porque é uma perda crítica. É como fala o professor Jansen, é perversa, é uma perda perversa, porque é muito difícil de documentar, muito difícil de detectar. Então, quais são os tipos de serviços ecológicos? Na dispersão de plantas são muito sencillos. São transferência de propágulos via pólen, ou seja, movimentação do pólen entre árvores, ou transporte de sementes por animais frugívoros, o que estamos aqui trabalhando. Então, a gente ficou nos últimos anos trabalhando em projetos tanto em diferentes áreas do sul de Espanha, especialmente na montanha de Cazorla, Sierra Nevada, também em Doñana, na área de Tarifa, ao norte de Gibraltar, e também em Ilhas Canárias. E aí, desde 2000, eu tive o privilégio e a sorte de contactar com colegas de aqui do Brasil. E temos, então, durante 25 anos, uma colaboração muito frutífera, enfocadas em este tipo de perguntas, em este tipo de planteamento. Assim que vamos a viajar para Ilhas Canárias rapidamente, que é uma sorte porque eu tenho, a minha neta está lá, aí. Então, Ilhas Canárias está aqui, fica fora no Atlântico, é um arquipiélago que é espanhol, essa costa de Marrocos, e tem essas ilhas que são muito interessantes porque, igual que muitas outras ilhas oceânicas, diferem na idade da ilha, que vai desde 7 milhões de anos aqui até 1 milhão de anos mais recente aí. São de origem volcânica. E lá, em colaboração com Alfredo Valido e Néstor Pérez Méndez, trabalhamos com a dispersão de sementes de uma planta que é endêmica das 3 ilhas centrais, intentando avaliar quais são os efeitos de defaunação, os efeitos de perda do principal dispersor del qual depende a dispersão de sementes dessa espécie. A Neocamelea pulverulenta, na família Neoraceae, e o único dispersor dessa espécie são os lagartos gigantes de Canárias, do gênero Galotia. O gênero Galotia tem uma radiação adaptativa espetacular nas Ilhas Canárias, que é análoga, por exemplo, a dos pinzones de Darwin em as Galápagos. É muito interessante porque os Galotias são super generalistas. Temos registrado lá com Alfredo até 82 espécies de frutos carnosos consumidos por esos Galotia, mas Neocamelea pulverulenta só é consumida por Galotia. Então aí dá para ver uma simetria bem interessante entre o frugívoro e a planta. A planta é muito interessante, o sistema reprodutivo é androdioico, é polinizada por um grupo muito reduzido de pequenas abejas, algunos antofóridos, e também de alíptidos e formigas. Então, o que acontece nas Ilhas Canárias? A planta está só presente aqui nas 3 ilhas centrais, Gran Canaria, Tenerife e La Gomera. E tem um gradiente de defaunação, de perda dessa função ecológica de dispersão por os lagartos gigantes. Por quê? Porque o gênero Galotia, que tinha uma radiação adaptativa muito importante, essas são as ilhas que têm a presença de Neocamelea, tem espécies extintas nas ilhas. Aqui tem Galotia goliath, provavelmente se extinguiu até 1000 anos atrás. As primeiras presencias humanas nas ilhas estão datadas aproximadamente de 2500 a 3000 anos atrás, presencia de aborígenes guanches, probablemente chegados da costa da África, e após 500 anos atrás, ocidentais, chegamos a Canárias e
contribuimos à extinção de estas espécies de lagartos gigantes. Tem outros que ainda têm presença de Galotia stellini, que continúa presente aquí con una abundancia relativamente alta en la isla de Gran Canaria, y otras especies como Gomerana e Intermedia e Simoni, que están presentes aquí, mas son vestigiales. De facto, meus amigos Manolo Nogales y Alfredo Valido redescubrieron Galotia gomerana, na Gomera, que se pensaba que estaba extinguida desde 1700. A él le descubrieron allí una pequeña población de gomerana lá en un andén ahí acima de... Tenían que llegar en helicóptero, no sé, esa gente jugó a vida para encontrar él. Y ahora, sobrevivieron allí porque lá no llegan gatos. Entonces, ese es el problema. Ahora, o que ten esas especies extintas, y ten otras especies de lagartos que son menores, algunos insectívoros, otros ainda son frugívoros, como Galotia galoti, y pueden dispersar sementes de Neocamelea pulverulenta. Entonces, ese es el escenario. Tenemos Gran Canaria, donde ainda tem un lagarto gigante, que es Stellini, que es bien próximo en tamaño corporal a forma fósil de Stellini, que a gente conoce. Mas en Tenerife, en La Gomera, desapareció Galotia goliath, y o que fica Galotia galoti, que ainda consume fruto e dispersa, mas una dispersación menos eficiente, sementes de Neocamelea pulverulenta. En La Gomera no ten ese papel dispersor, o Galotia en Gomera es muy pequeño, es sobre todo insectívoro, no consigue manipular a semente, ingerir a semente, dispersar a semente. ¿Cuáles son las consecuencias? Ahí bailamos las consecuencias en plots para bailar o kernel de dispersación. O sea, cuando o lagarto consume o fruto e defeca a semente, após de ter un tempo de retenção da semente no tubo digestivo, a semente é defecada a distancia da planta mãe. E aí, con técnicas moleculares basadas en marcadores hipervariables de microsatélites nucleares, abailamos a distancia de dispersión. Ampliamos, extraemos ADN do endocarpio da semente, que é a cobertura leñosa do embrião. O embrião é un tejido diploide con una componente do pai de polen, una componente da mãe de polen. Mas eso é endocarpio. Ven, se você lembra das aulas da botânica, ven da parede carpelar da flor, é un tejido diploide geneticamente idêntico à planta mãe. Então, a gente o que faz é mostrar genótipos en parcela de 1 hectárea até 2 hectáreas, miles de plantas, genotipamos esas plantas con unos marcadores y tenemos esa huella digital, esa huella genética de cada planta mãe que probablemente ten sementes que fueran dispersadas por los lagartos. Ahí pegamos excretas dos lagartos, extraemos ADN da semente, do endocarpio da semente, e dá para comparar o genótipo multilocus da base de dados da planta mãe, de plantas mães dessa população, com a base de dados, com o genótipo dessa semente. E tem que fazer um matching. E se tem um matching, tem uma distância. Esse Galotia consumiu essa semente que deixou aqui, depois de vários dias de digestão, porque tem um tempo de digestão bem longe, mas consumiu a planta lá nessa Neocamelea. Isso dá para estabelecer, olha aqui, exacto, estamos extrayendo ADN de aquí, de esa cubierta leñosa, identificando también y comparando con el ADN de la planta madre. Entonces, aquí tenemos a distancia de dispersión, ese es un kernel de dispersión que da para ver cuál es la probabilidad observada de llegada de sementes desde la planta madre, que sería 0, até distintas distancias mais e mais afastadas da planta mãe. Dá para ver como o lagarto tem uma área de dispersão que é bem reduzida. Até detectamos alguma um pouco mais longe que essa, quase de 200 metros, 300 metros. Então, o que acontece é que quando você vai do cenário em que a planta é dispersada por Galotia stellini, tem o kernel de dispersão
tem essa cauda com eventos de dispersão a longa distância. Isso se trunca quando você vai para Tenerife, em que a dispersão de semente por galote a galote é subóptima, é menos eficiente, e o kernel de dispersão fica totalmente truncado na área que já não tem o dispersor. Tá? Então, isso tem consequência. Tem consequência, a gente avaliou também a estrutura genética das plantas. Nessas áreas aqui em Tenerife, não sei se tem um slide aqui, não. Essa planta em Tenerife, por exemplo, nessas parcelas, você avalia a diversidade genética das plantas e não encontra nenhum agrupamento de plantas com uma dotação genética característica. Ou seja, o fluxo gênico mediado por semente aparentemente muito eficiente e dá para, não tem grupos de plantas que são mais similares geneticamente que outras, não tem uma autocorrelação significativa da similaridade genética das plantas. Tá? Mas quando você vai para a população onde as sementes são dispersadas muito perto da planta, a menos de 3 metros, aí encontra, mesmo dentro de uma hectare, encontra grupos de plantas que são praticamente primos irmãos, uma de outras, porque provavelmente vêm de reclutas muito similares de indivíduos muito emparentados entre si. Ou seja, a mensagem aqui é bem importante, que se você trunca e você perde os grandes animais que contribuem ao deslocamento da semente a longa distância, está erosionando o pool genético, o banco de biodiversidade genética de estas especies de plantas. En este caso no es trivial, porque es una especie que es súper endémica de las Islas Canarias. No de Macaronesia, más de las Islas Canarias. Tá? Então, muito interessante, a gente avaliou a diversidade genética de diferentes populações. Então, é surpreendente que mesmo aqui na Gomera, onde a dispersão é completamente colapsada, dá para ver como as distâncias genéticas, cada nodo ahí, cada círculo en laranja ahí es una población local de Neocamelea pulverulenta y los links son proporcionales a distancia genética entre esas poblaciones. Cuanto las poblaciones son más dissimilares, más diferentes genéticamente, tienen mayor distancia. Mesmo así, siendo illas más grandes, mucho más grandes, Gran Canaria y Tenerife, dá para ver como a coesão genética dessas populações é bem maior. E como isso? Porque também, incluso, temos detectado alguns saltos entre ilhas em algumas populações. E como isso? Porque estamos vendo que os lagartos se desplazam muito a curta distância. Porque tem um processo nas ilhas que é muito interessante, dispersão secundária. Lagartos do gênero Galotia são consumidos por varias especies de depredadores, como por ejemplo el common kestrel, el del género falco. ¿Ven ahí? Oye ahí. Ahí. ¿Você ven? Dá para ver lá, por lá. ¿Você ven que lleva ahí? Lleva un Galotia. Então, com Alfredo, estávamos estimando que aproximadamente 85% dos Galotias que podem ser depredados por cernícalos têm sementes de Neocamelea pulverulenta no tubo digestivo. E aí a gente procurou nos poleiros dos falcos, e nos ninhos dos falcos, quando eles predam sobre Galotia, llevan ao poleiro, o primeiro que fazem é eviscerar ao lagarto. E aí a segunda coisa que é muito interessante, eles decapitam o lagarto. Vocês já viram Alien vs Predator? En Predator corta. Então, você vê as cabeças do lagarto lá, provavelmente porque eles não querem ingerir a cabeça, que é muito óssea, não tem carne, mas evisceram. Então, encontramos plântulas de Neocamelea, perto dos nidos dos falcos, e nos poleiros dos falcos, e quando fazemos a genética, a asignação, fomos capazes de determinar distâncias de dispersão de até 2 km de distância, por dispersão secundária. O lagarto não se está deslocando, o que está deslocando o depredador que consumiu o lagarto que levava sementes no interior. É um processo que já foi demonstrado, por exemplo, para algumas espécies em Galápagos e para outras espécies que são migradoras de larga distância. É muito interessante. Mas quando você perde os grandes lagartos,
o que acontece con falco y con lanius y otros depredadores es que ellos desplazan a dieta a consumir chapulines, ortópteros, coleópteros, otras especies de insectos. Esse serviço funcional fica também completamente colapsado, né? Bom, eu não vou falar muito para você da histórico de fragmentação aqui, é bem similar à perda de hábitat que tem em muitas partes da Europa, em África, no sureste de Ásia, mas tem a consequência de não só de perda de hábitat aqui na Mata Atlântica, são proyectos que vimos desarrollando, desenvolviendo en los últimos 25 años, sobre todo en colaboración con Mauro Galetti, Marco Aurelio Piso y otros pesquisadores de aquí de Unesp. E dá para ver como essa fragmentação também vai associada ao impacto da caça. Por exemplo, aqui na tese de mestrado de Rodrigo Nobre, ele demonstrou como a pressão de caça sobre grandes aves frugívoras pode ser realmente muito importante. Ou seja, de faunação é um efeito real em ecossistemas reais. Então, o que acontece é que dá para variar desse ensamble de animais frugívoros que dispersa diferentes espécies da Mata Atlântica, como, por exemplo, a espécie que estudamos mais a fundo aqui, que é o palmito Jussara, o Terpedulis, em áreas bem conservadas, tem toda essa biodiversidade de espécies, mas em áreas fragmentadas, em fragmentos de bosque, o que tem uma redução muito significativa, não aleatória, não a acaso, da diversidade de espécies de frugívoros. Só ficam nos fragmentos mais pequenos os frugívoros de menor tamanho aqui, que o problema que tem é que é uma redução de tamanho bem grande e isso evita que frugívoros pequenos possam dispersar as sementes, todo o rango de variabilidade fenotípica que tem as sementes do Jussara. Então, em fragmentos, o que encontramos sistematicamente quando você vai lá para o fragmento e amostra sementes de palmito no chão, você encontra sementes dispersadas no fragmento consistentemente pequenas. Chama a atenção, é algo que você pode perceber diretamente de olho, da vista, né? Mas vê frutos, os frutos mais grandes estão picados, têm pulpa, estão atacados por fungo e a semilla morre. Não tem uma dispersão efetiva. Então, aí comparamos áreas não defaunadas para ver qual é a variabilidade fenotípica das características das sementes do Jussara com áreas defaunadas e dá para ver como consistentemente as áreas defaunadas tendem a ter sementes que são mais pequeñas significativamente, especialmente se consideramos um limiar de 12 milímetros de diâmetro, que é justamente a largura das comissuras de esos pequenos frugívoros que são os remanentes da avifauna frugívora nos fragmentos. Isso tem consequência que a gente nem imaginava. Quando você perde os grandes frugívoros, o que está alterando é a seleção de sementes que sobrevivem no chão da floresta para germinar e para dar novos adultos. Em áreas bem protegidas, onde tem toda a diversidade de animais frugívoros, você tem essa variação da probabilidade de dispersão de semente em função do tamanho. Mesmo sementes muito grandes são dispersadas por grandes animais frugívoros. Mas hoje aqui o que acontece são alguns exemplos de fragmentos, de área fragmentada. Muito rapidamente se trunca a probabilidade de dispersão de semente quando você aumenta o tamanho de semente até esse limiar mágico de 12 milímetros, que é justamente a largura das comissuras dessas espécies de aves. Então, isso o que gera é uma pressão seletiva muito forte. Quando você tem uma pressão seletiva muito forte sobre um traço característico como é o tamanho de semente, que tem uma heredabilidade, como a gente pudo comprovar com marcadores de microsatélite, uma heredabilidade sensu estricto que é muito alta, o que você chega é que existe uma pressão seletiva para diminuição do tamanho de semente. Então, a conclusão é bem interessante. Ajustamos modelos para ver a variable de tamanho de semente, como dependia de diferentes variáveis. A principal delas, defaunação, o efeito de defaunação. Mas incorporamos outras, como foram altitude, precipitação, chuva, nutrientes no chão, presença de roedores,
cualquier outra coisa que pudiera afectar ao tamanho da semente. A variable que explicou essa diferença entre ambientes defaunados e ambientes não defaunados foi precisamente a presença de caça ou não caça. Ou seja, aquellos ambientes onde tinham toda a diversidade de frugívoros versus aquellos onde se perderam essas interações. Então, esse é um resumo do cenário. Isso acontece em muito pouco tempo. Isso é surpreendente. A gente fez modelos preditivos de como essas mudanças podiam ter acontecido nos últimos 100, 150 anos. E aí, usando as equações do breeding equations da genética de populações, estimamos com essa magnitude de seleção direcional dos frugívoros sobre o tamanho de semente, com esses valores de heredabilidade, qual seria o cambio, a magnitude de cambio de mudança de tamanho de semente nessas áreas. É exatamente a que encontramos quando comparamos as áreas defaunadas com as áreas bem preservadas. Ou seja, a conclusão é que mesmo esse efeito de fragmentação acompanhado de caça gera umas pressões seletivas que dão para gerar mudanças evolutivas bem rápidas, muito mais rápidas que podemos imaginar. E provavelmente esse não é um efeito só que podemos encontrar em palmitos de Usara interagindo aqui no intervalos com os frugívoros de lá, sino que é algo que dá para pensar que pode acontecer porque vai na mesma linha que o exemplo, o caso de estudo dos Galotia em Canárias. Então aqui com Carol Belo, com outros colaboradores, comparamos que acontece quando passamos destas comunidades em bosque, em floresta contínua, bem preservada, às comunidades nos fragmentos defaunados, que têm pressão de caça muito alta, e aí o que temos a perda não só da espécie, mas também das interações e a mudança muito significativa na composição da floresta. Especialmente tem perdas, não acaso, de certos tipos de espécies. Quais? Podemos imaginar, se são florestas em que estamos falando que estão perdendo grandes animais frugívoros, o que estão sumindo são as grandes espécies. Cada ponto aqui é uma espécie de planta de nossa base de dados, é o tamanho da semente, o logaritmo do diâmetro da semente, só para ilustrar o tamanho. E tem aqui um subconjunto, aproximadamente tem 18% de espécies da flora de árvores da Mata Atlântica que tem sementes acima de 12 milímetros de diâmetro. Todas essas espécies vão a ir mal se continua o ritmo de deforestação, de caça, de sobrecaça, etc., etc., porque perdem estes bichos, e o que queda são estes bichos que dão uma dispersão eficiente das sementes mais pequenas. Mas os fisiólogos vegetais o que falam é que quando você tem sementes maiores, tem também a árvore adulta tem maior densidade de madeira. Sementes maiores têm potencial para gerar árvores adultas que têm madeira mais dura, madeira mais densa, madeira que tem maior potencial de estoque de carbono. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a perda de estes grandes animais frugívoros está truncando os tamanhos de semente que têm êxito em reclutar espécies que têm menor densidade de madeira e, portanto, registramos diminuições altamente significativas da probabilidade de estoque de carbono, da magnitude de estoque de carbono, à medida que são simulações em que, à medida que vamos extinguindo um porcentagem em vermelho aqui, um porcentagem maior de sementes de mais de 12 milímetros de diâmetro, olha o que acontece. Todas elas têm mudanças, diminuições altamente significativas do potencial de estoque de carbono. Ou seja, a mudança, essas mudanças, essas extinções de interações, não só estão alterando o regime seletivo e de evolução nessas populações, mas também estão causando mudanças nos balances ecossistêmicos dessas áreas, porque afetam a todo o ecossistema. É perda, insisto de novo, não é perda de espécies. Tem perda de espécies, por supuesto, mas antes, muito antes dessa perda de espécies, é a perda das interações. Ou seja, essas perdas de estoque de carbono podem acontecer mesmo se em nossos fragmentos ainda
tem alguns remanentes desses grandes frugívoros. Por quê? Porque eles estão lá, mas as funções ecológicas deles sumiram. Tá? Então, eu acho que passei tempo. Agora, só para terminar aqui brevemente, o que estamos trabalhando agora são considerando não só, estamos enfocando a palestra com interações aqui, na dispersão de sementes por animais mutualistas. Mas todo isso se suma, se añade a todas as interações, a toda essa cadeia de interações que acontecem nos ciclos naturais de regeneração das plantas nas florestas. Então, agora o que estamos examinando são estas redes de interações que se fala redes multilayer, que temos aqui, por exemplo, em umas populações de plantas, onde temos aqui nodos em verde, que são os mesmos indivíduos, interagem aqui em verde. Esses indivíduos interagem com diferentes herbívoros, polinizadores, dispersores de sementes ou depredadores de sementes. Então, estamos avaliando qual é a estrutura dessas redes, se fala rede multicamada. É um tipo de rede multicamada, uma rede complexa, que se fala rede multiplexada, uma rede multiplex. É uma rede multiplex porque tem um subconjunto dos nodos aqui, que são os nodos verdes, que são indivíduos, por exemplo, indivíduos numa população de palmito yusara, e para os que abailamos, em cada camada, abailamos interações com distintos organismos, interações bióticas, antagonistas, mutualistas, de tudo. Uma parte delas são as interações que a gente já examinou hoje na palestra, interações com frugívoros mutualistas. Mas aí se monta isso. Isso aqui é um exemplo, só em um caso de estudo de Bruno Mahaleb, lá na Península Ibérica, em que temos aqui, não sei se dá para ver, mas os triângulos amarelos são árvores individuais de prunus, e os círculos em azul são interações com os herbívoros que interagem com esses árvores, os polinizadores que polinizam as flores dos árvores e os frugívoros que dispersan as sementes. De tal maneira que os nodos que se repiten en diferentes camadas son los mismos. O árbol 1832 fica aquí en 1832, aquí interagindo con herbívoros, aquí interagindo con polinizadores y aquí ven interagindo con animales frugívoros. Estos enlaces tienen enlaces dentro de la camada que son las interacciones que ya la gente estuvo bailando ahora. Son las dependencias con los frugívoros. Mas ahí tenemos estos interlayer links que unen cada árbol con a posición de él en la otra camada. Y representan el efecto acumulativo de esas interacciones sobre fines de ese árbol individual cuando comienza a interagir con otro grupo de interactores, otro grupo de, en este caso, polinizadores mutualistas. Entonces, eso es lo que a gente está trabajando ahora, redes multiplexadas, una forma de bailar o interactoma de todas estas comunidades. No estamos saltando de bailar solo frugívoros para bailar o interactoma completo nestas áreas. Então, é isso. Vou deixar aqui. Estamos enfocando uma situação de perda de biodiversidade que é dramática, como o informe do IPBES do 2019 já avançou. Essa perda de biodiversidade não é só perda da espécie. É essa extinção de interações bióticas que implica de retrasos em regeneração da floresta, perdas de potencial de estoque de carbono, perdas de conectividade de populações em paisagens fragmentados, alterações do ritmo evolutivo das espécies e da capacidade de respostas evolutivas a mudanças climáticas, por exemplo, etc., etc., etc. Ou seja, o foco em interações é muito útil para poder ver quais são esse tipo de extinções crípticas, esse tipo de perdas que são muito mais sutiles, como falava Jansen, muito mais perversa que a extinção das espécies. Muito obrigado para vocês, muito obrigado especialmente para o pessoal do grupo de Ecologia Integrativa lá em Sevilla, especialmente aqui as colaborações com meus colegas aqui no Brasil, especialmente Paulo Guimarães, Mauro Galetti, Marco Aurelio Piso, também Jens Olesen, Jordi Vasconte, eu trabalho em redes, Jin Xu, eu trabalho com prunus, Cristina Garcia com genética de população, o professor John Thompson trabalhando em todas
as ideias de coevolução dentro de redes complexas. E para vocês, muito obrigado por sua atenção, muito obrigado por sua presença aqui. Para mim, verdadeiramente é uma honra, uma emoção. Falar aqui tem essa oportunidade que o CBioclima brindou para a gente. Muito obrigado.